Bom dia, meus irmãos. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos aqui na primeira semana da Quaresma, né? Nesse tempo forte, tempo que nos leva a uma vida nova, né? E queremos convidar você aí já a deixar o seu like, o seu joinha. Eu me chamo Marcos, pertenço aos pequeninos do reino. Estamos aí com nova série, né? Itinerário da Salvação. Essa é a série para esse tempo forte da Quaresma. E quero convidar você a divulgar os nossos canais compartilhando esse vídeo. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, nos ajude, inscreva, para que possamos manter na plataforma. Amém? Salve Maria, valei-me São José. Ó cruz santa e fiel, árvore gloriosa, única é a flor, a copa e fruto. Ó doce lenho que com doces pregos sustenta o sublime peso. Olá, meus irmãos, que alegria, estamos de volta ao nosso canal Pequeninos do Reino, né? E hoje, quinta-feira, na nova série Itinerário da Salvação. Esse é o tema, nesse tempo quaresmal, né? Da nossa série. Mas o tema de hoje é completar em mim a obra começada. Olha que maravilha, né? Suplicamos hoje ao Senhor essa graça na nossa vida, né? Para contemplar essa obra que somos nós, começada. No início, Deus disse: façamos o ser humano a nova imagem segundo nossa semelhança. Você pode encontrar esse versículo lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Mas o que significa ser imagem e semelhança de Deus para nós humanos? Significa, meu irmão, que você e eu fomos criados com características racionais, morais, emocionais e relacionais que refletem a natureza divina, diferenciando da criatura. Olha que maravilha, né? Nós somos exclusividade, irmãos. Nós somos mais semelhança. A natureza não é, os animais não é, e nem os anjos são. Só nós temos essa exclusividade, né? Bem genuíno. Nós somos seres humanos. Trazemos em nós a graça, não é verdade? A graça de Deus. Lembremos que, aí é importante a gente lembrar, não se trata de uma semelhança física, já que Deus é espírito, mas de uma aparência moral e espiritual, como a capacidade de pensar, criar, sentir e amar. Lembremos que não se trata de uma semelhança física, tá? Já que Deus é espírito, não é verdade? Mas de uma aparência moral e espiritual, com a capacidade de pensar, criar, sentir e amar. Olha que perfeição maravilhosa que Deus nos fez. Aqui vemos o amor de Deus por nós. Nos deu o seu melhor para cada um de nós. E por isso que nós precisamos valorizar esse templo que somos deste amor de Deus. Só que o pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para nós, né? A obra perfeita de Deus que somos foi borrada, foi manchada, né? Foi manchada. Que tristeza, né? O pecado, ele destrói. Ficou feridas, né? Aí também nós perdemos o céu e a graça de Deus quando nós cometemos esse pecado mortal. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, envia o seu Filho Jesus. Como Deus nos ama, né? Ele poderia ter desistido de nós, poderia ter nos abandonado ao léu, mas não. Esse amor misericordioso, ele traz o Filho dele, nos envia o seu Filho para restaurar e completar a obra que somos, né?
Deus não deixa as suas obras incompletas, isso é a verdade. Mas em nossa liberdade, somos nós que optamos, muitas vezes, para o pecado e acabamos danificando, ou muitas vezes até destruindo, a obra de Deus que somos. Buscamos o pecado, assim como Adão e Eva fizeram, buscar o pecado, porque queriam ser como Deus. E toda vez que nós pecamos, nós queremos ser como Deus. Porque nós dizemos assim para Deus: não, eu vou fazer do meu jeito e como eu quero. E quando a gente consente o pecado em nós, nós nos ferimos, nós nos machucamos. E muitas vezes nós vamos viver até longe de Deus para justificar o pecado em nós, para nos satisfazer. E quando nós vivemos longe de Deus no pecado, gera em nós o endurecimento do coração. O entendimento fica obscurecido. E o afastamento da vida divina, a intimidade com Deus que nós perdemos, que muitas vezes vai resultar em consequências terríveis, a angústia, a solidão e o pior, o vazio espiritual. E as consequências são severas, não são? Mas isso nós temos que mudar. Nós temos que repensar nessa situação que eu ou você podemos estar vivendo agora de pecado. Mas talvez você pode estar pensando assim: tudo bem, eu não quero viver em Deus, mas eu não vou pecar. E aí? O que pode estar acontecendo na minha vida? O que vai acontecer, meu irmão? Primeiro, é uma situação bem difícil para viver assim, né? Porque viver sem Deus é algo impossível. Mas a sua própria existência vai estar incompleta e sem um fundamento sólido, né? Nós dependemos de Deus. Sem Deus nada somos, queridos. Sem Deus nada podemos. Mas nós podemos também viver nessa situação de pecado e hoje reconhecer que eu quero mudar. Eu quero ser de Deus. E aí nós podemos tomar aquela atitude do cego Bartimeu, né? Lá em Marcos, capítulo 10, 47, o versículo, onde ele grita cada vez mais alto: Jesus Cristo, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aí a multidão tenta abafá-lo, porque não suporta o grito de socorro, de sair daquela situação de pecado, de sair daquela situação humilhante, distante do amor de Deus, sendo que foi criado no amor. Talvez hoje você e eu podemos estar vivendo assim, mas hoje é hora de tomar essa decisão. Será que eu quero continuar borrado no pecado, machucado, ferido, comendo migalhas de amor? Esse tempo da quaresma é esse tempo de reflexão, desse autoconhecimento. Hoje o Senhor quer completar em nós a obra começada que nós barramos, nós impedimos, né? E não importa a sua idade, não importa a idade, porque o amor de Deus não tem idade e ele não tem limite por amor a nós. Então, meus irmãos, vamos suplicar hoje a misericórdia do Senhor, como Bartimeu fez. Vamos dizer: Senhor, eu vos peço, não me deixe incompleto. Essa obra que o Senhor criou, que sou eu, que as suas mãos me formaram. Eu sei, Senhor, que caí no pecado, que fugi de ti como Adão se escondeu. Eu sei que para justificar os meus erros, Senhor, afastei de mim. Mas hoje, Senhor, eu quero retomar o teu caminho. Por favor, Senhor, completa em mim a tua obra começada. Lava-me com teu sangue redentor. Vai me purificando. Vai corrigindo aonde está danificado em mim pelo pecado. Mas também, Senhor, dai-me o teu Espírito, que é vida. Sopra em mim o ruá, a vida em ti, Senhor, que tanto preciso. E vai rezando, meu irmão, vai suplicando a misericórdia de Deus, porque Deus vai estar te ouvindo, te escutando e vai fazer essa obra em você.
Basta você querer. A decisão é sua. Opta pela vida. Diz não para a morte no pecado. Amém? E se você precisa de uma ajuda, peça a Nossa Senhora para interceder com você. Peça a São José para interceder com você. Assim como eles cuidaram de Jesus, eles também vão cuidar de você. A Sagrada Família. Amém? Valei-me São José, salve Maria. Continuaremos hoje e sempre na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.